Bom dia, amigos. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Isaías 52, 53 e Amós 9. Como podemos fazer essa interpretação dos livros do Senhor sem que haja comunhão com Ele e nos seja revelado o que a mensagem de Deus quer falar? No livro específico de 52, o texto começa com: desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti, nem incircunciso, nem imundo. Sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das ataduras de teu pescoço, ó cativa filha de Sião, porque assim diz o Senhor: por nada foste vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Jeová: o meu povo em tempos passados desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Síria sem razão o oprimiu. E agora, que tenho eu aqui que fazer, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão? Os que dominam sobre ele dão uivo, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Portanto, o meu povo saberá o meu nome por esta causa naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo: eis-me aqui. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias. Eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão quando o Senhor voltar a Sião. Clamai cantando, exultai juntamente, deserto de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, sai daí, não toqueis coisa imunda, sai do meio dela, purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor. Porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Nessa primeira parte, mostra a ação e o braço forte do Senhor tomando providência contra as injustiças ou as ações que pretende fazer perante o seu povo, preparando o seu povo para a restauração e o que há por vir, porque Deus diz que ele desnudou o seu braço, ele vai agir e fala dos atalaia, dos vasos do Senhor, que vão levar a boa nova a todos os povos, a toda a terra, a todas as pessoas, que justamente fala da vinda do Messias no próximo capítulo e no final do 52, como fala assim: eis que o seu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua figura mais do que dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouvirem entenderão. Está falando da vinda do Messias,
que vai ser conhecido por todo o povo. Quem deu crédito à nossa pregação é o 53. E aqui se manifestou, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados, como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vinda? Portanto, foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, foi ele atingido. E puseram a sua sepultura como os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Está falando do trabalho do Messias para resgatar o povo de Deus, o trabalho de Jesus Cristo, o sacrifício santo de Jesus Cristo, que resgata o povo de Deus dos seus pecados. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, ó meu servo, o justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelas transgressões intercede. Ele é o nosso advogado perante o Pai no julgamento. Jesus é a nossa salvação. Que mereceu, nós não merecemos, mas Deus criou, através de Jesus, a chave da nossa salvação. Por isso que é tão importante reconhecer o sacrifício santo de Jesus Cristo. E aí a gente vai para o livro de Amós, que diz assim: visão da ruína do altar, promessa e restauração. Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse: fere o capitel, estremeçam os umbrais e faz tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Eu matarei a espada até o último deles. O que fugir dentre eles não escapará, nem o que escapar dentre eles se salvará. Ainda que cave até o inferno, a minha mão os tirará dali. E subirem ao céu, dali os farei descer. E se esconderem no cume do Carmelo, buscá-lo-eis, e dali os tirareis. E se ocultarem os meus olhos no fundo do mar, aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os morderá. E se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada para que os mate. E eu porei os meus olhos sobre eles para o mal, e não para o bem. Está falando do povo de Deus,
que não respeita os mandamentos do Senhor. Porque o Senhor dos Exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela chorarão, e ela subirá toda como o grande rio, e se submergerá como o Egito. Ele é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóbada fundou na terra, e o que chama as águas do mar, e a derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e os filisteus de Caftor, e os sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra este reino pecador. Eu os destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem não se avizinhará, nem nos encontrará o mal. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade, para que possua o restante de Edom e a todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que a lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas, e o que lança as sementes, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão fruto. E eu os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhe dei, diz o Senhor, teu Deus. Então, amados, nós temos que ter muita atenção e andar no caminho do Senhor como nosso único Deus, e reconhecer que Cristo Jesus é o nosso Messias, que Ele morreu pelos nossos pecados e é o nosso Salvador. Porque vocês veem bem que Deus tem um carinho especial pelo seu povo, mas Ele é justo. Contra os pecadores, contra os que praticam o mal, Ele vai retirar do meio do seu povo, e vai renovar o seu povo, e vai tirar o seu povo do cativeiro, e vai reformar o seu santuário, o seu povo, os seus atos, o seu altar com o povo santo, que o entende como Deus Salvador. Esse povo santo é justamente o povo que reconhece Jesus Cristo como seu Salvador. Então andemos no caminho do Senhor, reconhecendo Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, e vamos nos dedicar à obra do Senhor, em todos os momentos, em todos os minutos, sem tirar os olhos fixos em Deus, no Espírito Santo e em Jesus Cristo. Um ótimo dia, fiquem com Deus.